Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito felizes por vocês estarem aqui conosco, aprendendo, estudando a Bíblia, as palavras de Deus Pai, os mandamentos de Deus, né? Estamos nos mandamentos de Deus, na verdade, ainda, né? Então, estamos aí para fazer um resumão aí do livro de Números, que ainda conta a história de Moisés, né? Recapitulando de quando Deus tirou os povos israelitas lá do Egito, de ser escravo, e estava enviando eles para uma terra prometida, uma terra maravilhosa, boa, né? E ali eles acamparam por um tempo no deserto do Monte Sinai e ali ficaram por 2 anos. E depois desses 2 anos ali acampados, Deus chamou Moisés lá e Arão e mandou que eles fossem ao povo de Israel lá e contasse todos os homens lá, de 20 anos até 50 anos, que fossem capazes e pudessem guerrilhar, né? Entrar em guerra para fazer o exército deles. E foi o que Moisés e todo mundo fez, né? Por lá contar, né? E com tudo isso foram 12 tribos, né? Que são os descendentes de Jacó, né? E dessas 12 tribos, a contagem deu mais ou menos lá uns 600 mil homens, que tornaram-se os exércitos deles lá. No caso, o exército de Deus. Então Deus ordenou lá a Moisés para que separassem essas 12 tribos, né, esses monte de homens aí, em 4 grupos, né, que acampassem em volta da tenda sagrada lá de Deus Pai Todo-Poderoso. E cada grupo com 4 famílias lá, com 4 grupos de famílias. E acampar num local específico, um no norte, outro no sul, outro no leste, outro no oeste, né? E no meio lá, os levitas. Mas Deus falou para não contar junto, né, nesse número aí, os levitas, porque os levitas eles eram de Deus e iam servir a Deus. No caso, cuidando lá das coisas da tenda sagrada, junto com Arão e seus filhos e Moisés, amando deles, né? Iam fazer tudo que eles mandassem lá, especificados por Deus. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, que Deus vai mandar contar eles também. Então foram todos contados, deu esses 600 mil e pouco, que eu não lembro quantos direito, mas é 600 mil e pouco. E foram colocados todos, cada um, para se assentar em um canto, né, em grupos. E assim foi feito, bem igualzinho, bem do jeito que o Senhor ordenou, à risca. E também Deus havia mandado cada grupo marchar em sua ordem, né, desses grupos, desses 4 grupos, e os levitas no meio. Então depois Deus falou para Moisés contar os levitas. Então Moisés foi lá, contou os levitas, os homens levitas, de 1 mês para cima, né? E que eram para servir o templo, né? Tabernáculo, servir os sacerdotes. O que eles iam fazer? Eles iriam carregar, levar as coisas, montar, desmontar as tendas da tenda sagrada e cuidar lá, né, para que ninguém mais entrasse lá, né, cuidasse do templo junto com os sacerdotes, e tudo ordenados pelos sacerdotes. E foi o que eles fizeram. Foram lá, contaram todos e deu mais ou menos 22 mil, se não me engano. E Arão e seus filhos e Moisés foram lá e distribuíram o serviço para cada um dos levitas.
E esses levitas eles foram divididos em 3 grupos, né? Cada um ficava num local, acampava num local ali em volta da tenda da congregação para cuidar. E na frente da tenda habitava Abraão e seus filhos, né? E como Deus tinha consagrado e ordenado a Arão, Moisés, os filhos de Arão, a ser os únicos sacerdotes dali, né? Que nenhuma outra pessoa poderia ser ali, administrar o sacerdócio, ser sacerdote, porque Deus não tinha autorizado. E se continuasse teimando e quisesse ser, tentasse ser, era condenado à morte. Então foi feito tudo isso, foi feito toda essa contagem, né? Pois os levitas eram de Deus, era o povo de Deus ali, os quais tinham que servir a Deus, e foi o que eles fizeram, né? Cada um pegou seu serviço, acampou no seu lugar e foram fazer os seus serviços, né? E também Deus falou e ordenou ali que expulsassem do arraial, né, no meio da população, todos aqueles que tivessem com doenças, fossem impuros. E também tem a lei da mulher infiel. E essa da mulher infiel, o homem que desconfiava devia levar essa mulher para o sacerdote lá, para colocar na frente do templo de Deus lá, para descobrir mesmo se ela foi infiel ou não. Se ela for infiel, ela ia pagar com maldições, né, que era de secar as suas partes íntimas, de não poder ter filho, e sua barriga ia crescer, ia doer, e ela ser julgada e condenada no meio de todo mundo. Agora, se ela fosse inocente, não acontecesse nada disso, ela poderia ter filhos e ia continuar tudo na mesma. E temos as ordens também de quem servir a Deus ali, fizer a promessa para isso, né? Não pode beber vinho, nem comer uvas, nem passas. Aí diz ali as leis sobre o nazireu, que é o de servir a Deus ali. Ele não pode cortar o cabelo, nem a barba. E se acontecer alguma coisa, daí tem que pagar as ofertas. Tem tudo ali explicadinho, né? E então, depois que Moisés montou toda a tenda, ungiu toda a tenda, veio aqueles pessoal lá, os chefes das tribos, que ajudaram a contar todo mundo lá, né? Vieram e fizeram oferta para Deus. Fizeram várias ofertas lá de carroças, de bois. E todas essas carroças e esses bois Deus mandou dar aos levitas para usar, né, ali no serviço da tenda, para carregar as coisas da tenda e tudo, né? E esses chefes também deram oferendas a Deus para comemorar a montagem do altar, tudo lá, né? Deram coisas de prata, deram cereais, pães, né? Os animais para ser queimados, enfim, deram várias coisas. E Deus também tinha pego todos os levitas, né, para trabalhar na tenda, né, e pediu para Arão e Moisés purificá-los, né, para poderem trabalhar lá. E como havia dito antes, Deus já tinha pego todos os levitas como povos deles, né, dele mesmo próprio, né, no lugar dos primeiros filhos e dos israelitas, né, que tinham que ser dedicados a eles. Ele substituiu ali pelos levitas e colocou todos os levitas ali para ajudar nos serviços da tenda. Então, sendo obstinados ali aos sacerdotes, que era Arão e seus filhos, né, e a Moisés. Então, assim foi feito. Moisés e Arão separaram o serviço de cada levita lá. E eles tinham uma idade lá que era de 20 a 50 anos, se não me engano, que podiam trabalhar. E se eles quisessem continuar depois dessa idade ajudando ali os seus amigos, os seus outros levitas, podiam ajudar, mas não tinham mais responsabilidade nenhuma ali, né? E teve um mandado de Deus também para Moisés fazer as trombetas lá para tocar, para avisar quando tivesse que sair, para caminhar, né?
quando tivesse que se reunir o povo, quando tiver alguma guerra, né, para eles se proteger, que eles tocavam a trombeta e Deus vinha lá e tchum, ajudava eles, acabava com os inimigos. E para tocar também as trombetas nas festas, bem legal. E então daí um dia, nessa época aí das trombetas e tal, o povo começou a andar, a caminhar, sentindo a terra, a primeira vez que eles se levantam depois de tudo isso daí, né? Das contagens, de tudo certinho, das tendas prontas, né? Começaram a caminhar pela primeira vez e foi todo mundo, conforme a sua tribo, conforme o seu local, cada um por vez, tudo certinho. A tribo de um, depois a tribo de outro, daí no meio a tenda com os levitas e outras tribos por trás. E assim foram caminhando todos os 600 mil homens que foram catalogados por eles. E sempre Deus lá, guiando eles com a nuvem de dia e o fogo à noite. E quando a nuvem parava, eles paravam de caminhar. E quando a nuvem saía, eles começavam a caminhar. Ao poder de Deus, né? Como é grande e maravilhoso esse nosso Deus. Então, lá no deserto, o povo começou a reclamar de Deus, dos sacerdotes ali de Moisés e de Arão, que estavam com vontade de comer carne, nunca mais tinham comido carne, e reclamavam por que vocês tiraram nós lá do Egito. Lá no Egito nós tínhamos carne para comer, fruta para comer. Então Deus resolveu mostrar o seu poder mais uma vez. Esses caras vão ter que acreditar em mim agora. Eu vou fazer esses 600 mil pessoas comer carne. E fez. Veio um vento enxolepte, trouxe codorna para tudo quanto é lado. Diz que cada um não juntou menos de 1.000 quilos de carne de codorna. E comeram carne até dizer chega, né? Deus é grande, não duvida de Deus, que Ele faz coisas absurdas, coisas muito grandes, muito mais do que você pede. Olha aí, pediram carne? Então vamos comer carne até enjoar. Aí também teve a reclamação de Arão e sua mulher, de que Deus só falava com Moisés, né? E daí Deus escutou aquilo, ficou muito bravo e castigou Miriam lá, a mulher de Arão, né? Com uma praga. Mas Moisés era tão bonzinho que olhou para Deus pedindo para tirar aquela doença lá. E Deus ouviu. E eles acreditaram e continuaram seguindo Moisés, né? Porque Deus estava ali, né? Mandando e Moisés obedecendo. E eles tinham que obedecer também. Aí lá no deserto ainda, Deus pegou e falou para Moisés mandar uns pessoal lá dar uma olhada nas terras novas lá, como que era, quem era o povo, para se preparar, né? Para entrar lá para a guerra e tudo. E Moisés mandou um pessoal lá, uns homens. Não lembro quantos agora, de princípio, mas mandou uns homens lá para espionar. Eles ficaram 40 dias lá espionando. E trouxeram frutas, trouxeram novidades e contaram tudo para Moisés, que era uma terra ótima, que produzia muito bem. Trouxeram as frutas e mostraram as frutas lindas, maravilhosas. E mais 2 daqueles caras lá que foram espionar ficaram com medo dos gigantes que eles encontraram lá no meio do caminho, nas terras que eles tinham que entrar, né? E espalharam coisas falsas sobre a terra, dizendo que não dava nada, que era uma terra fraca, que tinha muita gente, muita muralha e não produzia nada pro povo. E o povo todo se revoltou contra Moisés e Arão e reclamavam porque eles tinham tirado todo o povo lá do Egito, e aquela choradeira de sempre. E com toda essa revolta do povo, né, Deus ficou muito bravo e queria matar todo mundo. Mas a bondade de Moisés era tanta que ele foi lá e orou e pediu para Deus: não, Deus, deixe eles vivos, o Senhor não pode fazer isso, porque como vai ficar a sua fama? Os inimigos vão dizer que o Senhor não conseguiu cumprir a promessa de dar uma terra boa para eles e matou eles aqui no deserto mesmo. Então Deus
pensou bem e falou assim: Moisés, já que você pediu, eu não vou matá-los, eu vou perdoar. E aconteceu. Aí Deus deu a ordem também de quando eles entrarem na terra prometida, para as oferendas, as ofertas dos animais lá, né? Todos os tipos de oferta que era para dar para Deus, oferecer para Deus. E também das ofertas das produções, né? Dos primeiros animais, dos primeiras colheitas, tudo a primícia era para Deus, tinha que oferecer para Deus, tudo de melhor e as primícias Deus queria, e isso era de lei, tanto para eles quanto para os estrangeiros que junto deles moravam, né? Aí tem lá as leis de quem pecar sem querer, né? Tem que fazer as oferendas lá para perdoar nos pecados, né? E tem a lei também que é mais dura, de quem pecou sabendo e querendo, né? É bem mais dura, causa até a morte. Então um dia um pessoal lá resolveu se revoltar, porque todo o povo eles achavam que era de Deus, e por que Moisés estava mandando neles? E Arão também, né? Eles também queriam uma parte, queriam mandar também, queriam ser sacerdotes e tudo mais. Então Deus foi lá e juntou eles de novo. Não, eu escolhi Moisés e Arão e a sua família e vai ser eles. Mas daí o pessoal lá, me juntaram bastante pessoas lá, que foi o Corá lá, tal do Corá, e mais 2 homens que foram líderes. E também juntaram lá 250 homens lá, né? E Deus veio lá e matou os 250. E foi lá e abriu a terra assim no meio e engoliu a família dos chefes lá, dos 3 chefinhos lá que estavam fazendo. Aí todo o povo ficou com medo. Não. Agora nós acreditamos, deixa Moisés lá e Arão com sua família, eles que sejam chefes. E assim continuou. Mas o povo é tão ignorante, né, que não acreditou que fosse Deus que tivesse feito isso. Eles falaram: vocês mataram, falaram para Moisés e Arão, né? Vocês mataram o nosso povo, e agora? Mas Deus se irou e ficou muito bravo com o povo. Ele falou para Moisés: sai do meio deles que eu vou matar todo mundo agora, e vai ser agora. Mas Moisés era tão bom que se ajoelhou, colocou a cara no chão e pediu, clamou a Deus para não fazer isso. Porém, Deus já tinha mandado uma epidemia. Nessa epidemia, enquanto Moisés orava, ele mandou Arão lá com incensário lá pedir também, né? Quando Arão chegou lá, já tinha morrido tantas e tantas pessoas, parece que 17.000 pessoas. Mas Deus ouviu Moisés e parou de matar. Acabou com a epidemia, com as doenças, e tudo voltou como era para ser. E aí, para provar que Deus escolheu Arão como sacerdote lá, ele mandou os caras da tribo lá, os chefes da tribo, os 12 lá, pegar cada um, trazer um bastão de madeira lá e colocar o seu nome e um bastão com o nome do Arão e colocar lá na frente lá da tenda sagrada. E colocaram. E disse: aquele que brotar é o que eu escolhi, né? Tá lá com o nome. Aí no outro dia Moisés foi lá e achou um brotado lá, e era brotado com o nome de Arão. Aí todo mundo acreditou e ficou com medo. Aí eles viram que o escolhido era Arão para ser sacerdote, e era só ele. E os seus filhos, né? Seus descendentes. Só eles eram responsáveis pelas coisas do sacerdócio e tudo mais ali da tenda, né? Só eles podiam chegar perto ali, né? E os levitas tinham que ajudar em todos os serviços ali. E Deus falou também lá da parte dos dízimos, que todo mundo devia levar o dízimo e entregar na mão de Arão, e esse dízimo seria parte do pagamento de Arão, né? Das coisas, das ofertas, né? Seriam para Arão e sua família, para perpetuidade, para sempre, né? E assim como
O dízimo também era dado pelo povo de Israel, seria pago para os levitas, né, pelo trabalho que eles estariam fazendo, pois eles não podiam ter terra nenhuma em Israel como os outros israelitas, não podiam ter posses, né, pois eles trabalhavam para Deus. Então eles não podiam ter posse nenhuma, não tinham que ter nada, né, só os pagamentos ali dos dízimos e mais nada. E temos ali também a lei de como se trata uma pessoa impura. Impura é aquela pessoa que tocou em algum morto, encostou em alguma coisa dos mortos, que morreu ali, né? Num cadáver e tudo mais, tanto de animal quanto de pessoa, né? Considera-se como uma pessoa impura. Eles tinham que se purificar, então Deus ensinou como que se faz, né? Que tem que matar um animal lá, um novilho e tudo mais, e pegar as cinzas e misturar na água e borrifar para todo lado, na pessoa, na casa que morreu, na tenda, né? E tudo mais, em todos os utensílios, ensinou tudo lá. Como que se faz para purificar, para não contaminar quando chegar próximo da tenda, que tiver que desmontar, carregar, né? Isso para os levitas, né? E pro povo ali, do povo não, né? Pro pessoal do sacerdócio. Então eles começaram a caminhar de novo, né? Rumo à terra prometida, a terra maravilhosa que Deus havia prometido. E pararam no deserto. E começaram a reclamar todo o povo de novo. Mas vocês me levaram todo o povo daquele lugar lá do Egito que a gente tinha tudo para comer, tinha tudo de bom. Trouxe nós para esse deserto que nem água não tem. Deus ficou furioso de novo e falou: Moisés, agora eu vou matar todo mundo de novo. E Moisés orou e pediu, e Deus falou assim: tá bom, vai lá e pegue um cajado lá, um pedaço de pau, e meta na pedra, e essa pedra vai sair água. Tá bom. Ele foi lá, reuniu todo o povo e deu 2 cajadadas lá na pedra e derramou água para tudo quanto é lado. E todo mundo bebeu. E os animais beberam e ficaram todos felizes. E por causa dessa revolta do povo da água, Deus ficou muito irado com Araão, né? E falou que Araão não iria viver, porque não teve fé e não conseguiu provar para o povo israelita que Deus era todo poderoso. Por causa da água, ele teve que fazer outro milagre lá e aparecer água, né? Então, chegando num tal de Monte Hor lá, eles tiveram que desviar no meio do caminho, porque o rei lá de uma outra cidade lá não deixou eles passar, eles tiveram que desviar e foram pelo Monte Hor. E lá o Senhor falou: Moisés, sobe com o teu irmão Arão lá e ali ele vai morrer. E o teu sobrinho lá, que eu não lembro o nome, subiu os 3 lá, e lá em cima Moisés tirou as roupas santas e sagradas de Arão e colocou no seu sobrinho lá, o filho de Arão, que foi consagrado ali como sacerdote no lugar do pai, e ali Arão morreu para pagar os pecados do povo que duvidou de Deus Pai Todo-Poderoso, duvidou dos seus poderes. E esse é o poder de Deus. Nunca duvide de Deus, pois Deus é bom sempre. Mas também quando ele se ira, seu poder é enorme. E paga aquele que duvidou, né? Aquele que pecou, aquele que fez coisas erradas, tem o seu castigo. Então foi passando-se o tempo, eles foram caminhando em direção à terra prometida, como guia Deus, né? Estava lhe guiando através de Moisés, né? E assim foi. Foram passando cidades, foram enfrentando batalhas e Deus sempre na frente, os protegendo, os livrando, né? Dando-lhe comida, dando água para eles, e continuou. Enfrentava guerras e eles sempre venciam. Até que um dia chegaram num lugar lá e o rei de lá tinha
ouvido muito falar do povo israelita. Ele se chamava Balaque, o rei Balaque. Eu não lembro o nome da cidade, mas ele estava com muito medo, todo o povo dele lá, desse rei, estava com muito medo dos israelitas, pela fama que eles já tinham, né? Pelo nome de Deus, né? Que vinha fazendo a fama por todo lugar que eles passavam, que destruíam, acabavam, ganhavam as guerras. Então esse rei, ele mandou chamar como se fosse um feiticeiro, um vidente. Um cara que, quando abençoava todo mundo e acontecia. Quando amaldiçoava, a maldição dele pegava, né? Mandou chamar para ele amaldiçoar o povo israelita, né? Porém, ele era temente a Deus. E via Deus, conversava com Deus também, né? E naquele dia ele perguntou para Deus, né? Deus, eu vou ou não vou? O que eu faço? Daí Deus falou, não. Você, resumindo, acabou indo, mas você vai fazer tudo o que eu mandar, né? Aí ele foi, né? Depois da segunda tentativa do rei de chamar, ele foi. E no meio do caminho, encontrou o anjo de Deus que queria barrar, mas não barrou, deixou ele ir, com a promessa de que esse Balaão, né, que era o nome dele, falasse e fizesse só o que o Senhor mandasse. E ele prometeu e cumpriu, na verdade, né? Então, chegando lá, o rei recepcionou ele e levou lá de longe, no montes lá, para ver o povo israelita e amaldiçoar o povo de lá, né? Ele foi. Daí eles fizeram altares lá para Deus, para oferecer oferendas, né? E Balaão, o vidente, foi lá conversar com Deus, enquanto o rei ficou esperando. Isso, ele não amaldiçoou, né, o povo israelita. E sim, foi lá falar que ele não podia fazer nada pro rei, né? Que Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, porque aquilo lá era povo de Deus. E o rei Balaque teimando para ele abençoar, para ele amaldiçoar aquele povo israelita, porque ele tinha medo e tal. E na terceira tentativa desse rei, levou num outro monte lá, Balaão, ele falou, não, eu sei que Deus agora, eu vi que Deus não quer que eu amaldiçoe e sim abençoe esse povo. Esse povo é muito grande e muito bonito. Está sendo defendido por Deus, é o povo de Deus. Eu não vou amaldiçoar. E falou isso para o rei e, resumindo, foi embora, né? Mas fez as premonições dele, né? Dizendo para o rei lá que os povos ao redor ali, todos iam ser derrotados, que também ia sair um rei do meio dos povos de Israel, né, muito forte, ia derrotar todo o povo dele, enfim. O povo de Israel ia ser vitorioso graças ao bom e poderoso Deus. E se passaram uns tempos, o povo israelita se acampou num vale lá. Nesse vale, os homens, os chefes israelitas começaram a conhecer mulheres dali, as medianitas. E essas mulheres, elas adoravam outros deuses. No caso, o deus delas ali era o tal de Baal, né? Um deus estranho lá. E elas faziam festas e chamavam os israelitas, e eles iam lá, comiam aquelas comidas de oferendas para esse deus, e faziam festas e adoravam aquele Deus. E o Deus Todo-Poderoso do povo de Israel ficou muito bravo e mandou Moisés matar tudo aqueles israelitas que estavam ali adorando outro Deus. E um dia um dos israelitas levou uma medianita daquelas, ele era chefe de uma tribo ali de Israel, para a tenda dele, na frente de todo mundo.
todo o povo, na frente de Moisés. Deus ficou muito bravo. Mas o neto de Arão viu aquilo e também ficou muito bravo, né? E pegou sua lança e entrou lá na tenda e matou os dois. Aí Deus ficou feliz, porque ele fez isso, não deixou ninguém adorar outro Deus, né, a não ser dele. E fez um pacto com esse rapaz, com esse neto do Arão, que a família dele e seus descendentes para sempre iria ser sacerdote. Era um pacto de amizade. E perdoou todo o povo daí, que estava ali pecando contra Deus, né, adorando outros deuses. E perdoou pelo que esse neto de Arão fez. E passando tudo isso, a epidemia, o Senhor mandou Moisés e o sacerdote Eleazar, né, que estava substituindo seu pai Arão, né, depois que ele morreu, de fazer a contagem de todo o povo israelita de novo, né? Aqueles de 20 anos para cima dos homens que podiam servir no exército deles. Então eles fizeram a contagem e todos os homens deu 600.000 homens de todas as tribos juntas. E também contaram os levitas, né? As famílias de levitas deu 23.000. E depois de toda essa contagem também o Senhor mandou Moisés fazer por sorteio, dividir, né, as terras lá para cada tribo conforme o seu tamanho, né? A tribo era grande, então ganhava um pedaço de terra grande. Se a tribo fosse pequena, eles ganharam um pedaço de terra pequeno. E assim foi feito e foi distribuída as terras. Mas na tribo de Manassés tinha 5 irmãs, né? Que o pai delas só tiveram filhas, né? Que foram elas. E elas foram falar com Moisés, porque elas não ganharam, né? As terras. Pois separaram as terras, Moisés separou as terras, conforme o Senhor havia ordenado, só para os homens, os chefes da tribo. Então, elas reclamaram para Moisés, e Moisés perguntou para o Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor falou, elas estavam certas, elas tinham direito também a um pedaço de terra. E daí colocou esse mandamento também, de que quando um homem não tivesse filhos para deixar de herança, homens, deixava para as filhas. E se não tivesse filhas, deixava para os irmãos. E se esse homem não tivesse irmãos, deixava para o parente mais próximo, né? Então o Senhor falou para Moisés subir no monte lá de Abare e ver as terras que ele estava dando aos israelitas. E depois disso, ele iria morrer, igual aconteceu com Arão, o seu irmão, o sacerdote, porque eles desobedeceram às leis, os mandamentos do Senhor, lá naquela época, lá no deserto, lá de Zim, quando todos se queixavam lá da falta de água e tudo mais, e eles não defenderam o Senhor, as ordens do Senhor. Então ele iria morrer ali. Mas antes o Senhor ia colocar Josué no lugar dele, né? Que era o filho de Num. E o Senhor achava ele um homem muito competente. E foi o que aconteceu. Moisés juntou todo o grupo lá, todo o povo israelita, e colocou Josué como seu sucessor, para comandar lá o povo todo. Aí então o Senhor repassou todos os mandamentos das ofertas que deviam ser feitas a ele de novo, né? Pelos israelitas, que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor, né? Passou todas as especificações, tudo certinho, e Moisés passou para o povo, né? Tudo que eles deveriam fazer. E em relação às festas, né? Também, né? Que era de honras e glórias ao Senhor, os dias que eles deveriam fazer as festas, os dias que eles deviam descansar e honrar ao Senhor, que não deveriam trabalhar.
as oferendas que deveriam ser totalmente queimadas, foi tudo passado ali. E também ordenou lá dos mandamentos, daquilo que tudo que se promete a Deus ou não se promete, né, que vai fazer ou não vai fazer, deve se cumprir, tanto os homens quanto as mulheres, solteiras, casadas, divorciadas, a não ser, entre aspas, né, que o marido saiba das promessas e as vedem, né, não deixe elas cumprir, aí elas serão perdoadas, né, de não cumprir o que prometeu ou deixar de fazer o que prometeu, né. Aí Deus, o Senhor, antes da morte de Moisés, ordenou que ele mandasse esse exército dos israelitas se vingarem lá dos midianitas lá, né, por causa daquela epidemia que Deus fez acontecer e tudo mais, né, porque as mulheres lá estavam puxando para as festas os homens israelitas, né, e tudo aquilo mais lá, né, de adoração aos falsos deuses, a outros deuses a não ser o Senhor, nosso Deus, né, Criador do céu e da terra, né. Deus mandou se vingar lá e matar todo mundo, todos os midianitas, e foi o que eles fizeram. Moisés juntou tudo, 12 mil homens lá e mandou matar todos os midianitas, e mataram todos lá, e pegaram lá de refém lá das mulheres e as crianças e os animais, e o resto meteram fogo em tudo e trouxeram embora. E de tudo aquilo que os soldados haviam tomado dos midianitas, Deus mandou eles separarem, fazer as contas de tudo e separar lá, dividir entre o povo, entre os soldados e entre o Senhor. Da parte do Senhor também foi o que eles fizeram. Fizeram a separação lá e cada um ficou com a sua parte. E cada um ficou com a sua parte lá, de ouros, pratos, coisas preciosas, né? Animais e pessoas. Então, depois o Senhor falou ainda mais lá para Moisés, para que quando separassem as terras lá, o Senhor Deus já deu as divisas, né, as fronteiras de todas as terras onde passaria as terras deles, que era para eles respeitar aquelas fronteiras. E dessas fronteiras era para separar as terras para cada tribo, e dessas tribos era para cada um dar uma parte de umas terras para os levitas, que eles não iam receber terras nenhumas para morar, né? Porque eles eram servos do Senhor lá e tinham que servir ao sacerdócio lá, a tenda sagrada. Então eles não iam ganhar terras, mas eles tinham que morar. Então eles precisavam de cidades para morar. E eles precisavam de pastos para criar os gados deles, para eles comerem, né? Então, os animais. Então, as outras tribos tinham que dar um pedaço de tanto lá que o Senhor estipulou. E também o Senhor mandou separar cidades. Se não me engano, foram 6 cidades. 3 ao leste do Rio Jordão e 3 na cidade de Canaã. 6 cidades para refúgio daquelas pessoas que matassem outros sem intenção, até que fossem julgados, ou até a morte do grande sacerdote, né? Mas aí veio as leis do Senhor em relação a mortes, né? Quem matasse outros, né? Quem fosse culpado, considerado culpado, receberia a morte também. Ele deveria ser morto por um parente daquele que foi morto. Agora, aqueles que não fossem julgados e não fossem condenados, esses seriam livres. Mas até serem condenados, julgados no caso, eles morariam na cidade de refúgio, para que lá eles não pudessem ser mortos pelo parente. E assim foi. Feito tudo conforme o Senhor havia mandado para Moisés dizer para o povo israelita. E então essas foram as leis que Deus ordenou, como Deus queria que fosse feito, né? Quando eles tivessem ganhado as terras prometidas por Deus, desde aqueles tempos que tiraram todos os povos do Egito.